Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar da mais recente pesquisa que confirma Moro caindo, Ciro subindo, mas eu vou trazer números além porque voltaram a testar Eduardo Leite num outro cenário. Vou falar de rejeição, segundo turno, enfim, tem muita coisa bacana aqui. Fiquem até o final, mas quem puder se inscrever se não tiver inscrito ainda, isso é muito importante aqui para nós, assim como ativar o sininho das notificações, deixar like se gostar, dislike se não gostar, comentar um bom dia, boa tarde, boa noite, até isso fortalece esse nosso trabalho aqui. Bom, pessoal, a pesquisa divulgada hoje foi feita pela Exame Ideia. Ela ouviu 1.500 pessoas entre os dias 18 e 22 de fevereiro e tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Vamos trazer aqui primeiro, então, os dados da pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta os nomes. E aí, o entrevistado espontaneamente diz em quem ele votaria se as eleições fossem hoje. Lula lidera aqui com 36 pontos, ele tinha 34 em janeiro e tinha 28 em dezembro. Bolsonaro tinha 20 em dezembro, manteve esse mesmo número em janeiro e agora foi aqui para 22. Sérgio Moro tinha 4, agora foi para 5. Ciro Gomes, que tinha 4, oscilou aqui e está com 3. João Dória e Janones aparecem aqui com 0,5. Pacheco, 0,4. Aldo Rebelo, Alessandro Vieira, Simone Tebet e Felipe Dávila, todos eles com 0,1. Outros candidatos somados 0,2. Não sabem 21. Branco e nulo 12. Aqui é uma questão de metodologia, porque algumas pesquisas mostram, por exemplo, que o número de indecisos tem chegado aí a quase 50%. Então, nessa aqui, o número de não sabem, por exemplo, é de 21. Vamos trazer agora aqui um cenário de primeiro turno estimulado, que é quando o nome, então, é apresentado para os entrevistados. E aqui a gente vê, então, que o Lula aparece com 42, ele tinha 41 em janeiro e tinha 37 em dezembro. Bolsonaro tinha 27 em dezembro, vejam isso, aí ele caiu para 24 em janeiro, agora ele volta para 27. É um crescimento, sim, mas ele volta para o que ele tinha nessa pesquisa em dezembro. Sérgio Moro estava com 10 em dezembro, foi para 11 em janeiro e agora recua para os 10 que ele tinha em dezembro. E o Ciro está numa tendência de alta, ele tinha 6 em dezembro, foi para 7 em janeiro, agora aparece aqui com 8. Então a diferença do Ciro para o Moro, que era de 4 em janeiro, ela está nessa pesquisa aqui numa diferença de 2. Vale lembrar que em outras o Ciro já passou o ex-juiz. Agora, aqui tem um detalhe importante do Moro que eu esqueci de comentar. Tem um perfil no Twitter, que eu não vou aqui citar o nome, que ele tem trazido ali várias pesquisas, né? E ele colocou lá hoje que o Ciro cresceu 1, ok, e colocou que o Moro cresceu 1. Na verdade, aí muita gente só copia, cola e joga nos grupos de WhatsApp ou printa a tela e compartilha. Na verdade, o Moro não subiu 1 ponto, ele caiu 1, e isso aqui faz sim uma diferença até para você imaginar, puxa, o Moro agora está recuperando. Não tá, ele continua caindo nessa pesquisa como está caindo em várias outras. Aqui João Dória aparece com 2 pontos, então bem atrás de Ciro Gomes. O Dória tinha 4, então ele caiu 2 pontos. E ele tinha 4 também em dezembro. E agora aqui tem Janones com 0,9, Pacheco 0,8, Felipe Dávila 0,5, Tebet 0,4, Vieira 0,3, Aldo Rebelo 0,2, Leonardo Péricles 0,1. Então uma lista aqui desse instituto bem ampla. Ninguém, nulo ou branco, 4%. Não sabem 3%. E agora testaram o cenário 2 com Eduardo Leite. Quando a gente pensou que o Eduardo Leite não apareceria mais nas pesquisas porque perdeu as prévias dentro do PSDB, aí agora volta a possibilidade dele ser pré-candidato. E tudo indica que ele pode inclusive sair do PSDB e ir para o PSD do Gilberto Kassab. Então agora esse instituto já começa um cenário com Pacheco, que é do PSD, e um outro cenário sem o Pacheco, com Eduardo Leite, mas não mudou muita coisa não. Lula 42, o mesmo que ele tem no cenário com o Pacheco. Bolsonaro manteve os 27, Sérgio Moro manteve os 10, Ciro Gomes manteve os 8. O João Dória até ganhou 1 pontinho, ele tinha 2 no cenário sem o Leite, agora foi para 3. O Eduardo Leite aparece então com 2, um pouco melhor do que o Pacheco, que tinha 0,9 no outro cenário. Janones 0,5, Simone Tebet e Felipe Dávila com 0,4, Vieira com 0,3, Aldo Rebelo 0,1, ninguém nulo ou branco,
era 4% no outro cenário, aqui agora 3%, não sabem 3%. Então a entrada dele não alterou muita coisa e em relação aos 4 primeiros colocados não mudou nada. Agora aqui o Instituto traz uma metodologia diferente em relação à rejeição. Vejam só o que ele mostra aqui, que realmente aqui diverge bastante de outros institutos. A pergunta foi: e se os candidatos fossem estes e a eleição fosse hoje? Em quem você não votaria de jeito nenhum para presidente do Brasil? E aqui destaca que a pergunta com respostas múltiplas. Bolsonaro lidera a rejeição com 47%, até que tudo bem, coincide com outros institutos. Lula aparece em segundo com 37%, o Dória vem em terceiro, 23%, aqui já diverge, porque o Dória em alguns institutos chega a liderar a rejeição. Ciro Gomes vem atrás com 20 pontos e o Sérgio Moro aqui aparece com 17, pegando os 5 melhores colocados, né, nas intenções de voto. O Sérgio Moro, nesse instituto, é aquele que tem a menor rejeição, o que diverge bastante. Por exemplo, da CNT que saiu essa semana, que pega lá, liderando a rejeição, o Dória, e depois vem o Sérgio Moro, mais rejeitado que o próprio Bolsonaro. Os demais candidatos, menos conhecidos, então é normal que também sejam menos rejeitados. Vamos falar agora de segundo turno, com algumas oscilações aqui, mas também, enfim, poucas. Lula venceria Bolsonaro 49-35, uma diferença de 14, ela era 16 no mês passado. Lula derrotaria João Dória, se as eleições fossem hoje, 51-22, uma diferença de 29, que era de 23. Lula também derrotaria Sérgio Moro, 49-33, diferença de 16, que era 17, então oscilou um pouco. O Lula venceria Ciro Gomes, 47-27, uma diferença de 20, essa diferença era de 22, então o Ciro conseguiu reduzir um pouco. Bolsonaro perderia para Sérgio Moro, Bolsonaro marcaria 31, Sérgio Moro 35, uma diferença de 4, que era de 6. Bolsonaro também perderia para Ciro Gomes, Ciro marcaria 39 contra 36 do atual presidente, uma diferença de 3, ela era de 6. E o Bolsonaro ganharia de João Dória, diferença de 3 aqui, 32-29, ela era de 6. Então Bolsonaro conseguiu melhorar um pouco os seus números nesses cenários de segundo turno, mas ainda assim ele aparece perdendo para todos, exceto para João Dória. Algumas outras perguntas aqui importantes a gente analisar. Como você avalia o governo de Jair Bolsonaro até o momento? Vejam, 11% disseram que o governo ótimo. Esse aqui é um extremo positivo para o governo. Será que aqui nós temos o bolsonarismo raiz, que muita gente tenta entender qual que é o tamanho dele? Porque achar esse governo ótimo tem que ser bem raiz mesmo, né? 14% consideram um governo bom. 22% regular. 10% ruim. E vejam no outro extremo que consideram esse governo péssimo, 40%. Então, num extremo favorável ao governo, 11%, no outro extremo, 40%. Uma outra pergunta: você aprova ou desaprova a maneira como Bolsonaro está lidando com seu trabalho como presidente? 11% aprovam totalmente. Vejam, o mesmo índice daqueles que consideram esse governo ótimo. Então aqui tem um indicativo do bolsonarismo raiz, hein? Aprovam o governo 18%, nem aprovam nem desaprovam 19%, 18% desaprovam e 32% desaprovam totalmente. Mais uma vez, o extremo negativo bem maior do que o extremo positivo para Bolsonaro. Outra pergunta: na sua opinião, o presidente Bolsonaro merece ser reeleito? 35% sim, 61% não. Então isso aqui também é um dado nada bom para Jair Bolsonaro. Quanto você diria, olha que importante, quanto você diria ser seu interesse por política? 46% disseram que o interesse é pouco, 35% muito, 18% nada. Bom, meus amigos, aqui também tem outros números, mas esses aqui são os que eu considero mais importantes. E a gente percebe a diferença que existe entre as pesquisas, uma questão, repito, de metodologia. Mas olha, tem algumas que a gente tem que olhar assim e desconfiar muito. Saiu uma ontem, ali da Futura Modal Mais, dava Lula e Bolsonaro praticamente empatados e Bolsonaro na frente do Lula na pesquisa espontânea. Algo que só essa Futura Modal Mais até agora achou. Então, quando eu olho para uma pesquisa dessa, totalmente discrepante das outras, olha, a gente fica até sem jeito de vir aqui falar no canal alguma coisa. Como é que eu vou tirar a reflexão de algo que só ela tem apresentado e, de fato,
totalmente diferente das outras. Então, sinceramente, não dá. Mas é importante a gente destacar também que, apesar de metodologias diferentes, algumas pesquisas mais confiáveis, como é o caso dessa para muita gente, assim como a IPESP, Datafolha, elas têm nos trazido alguns, digamos assim, movimentos que podem significar tendência. O Lula, no caso, me parece que está numa questão de estagnação. Ele aparece caindo em algumas pesquisas, mas coisa pequena também. Em outras ele aparece subindo um ponto. Então não dá para a gente dizer, o Lula está caindo ou o Lula está subindo. Não dá para falar isso do Lula. Me parece mais uma estagnação. Bolsonaro, ele tem dado sinais de recuperação em várias pesquisas, mas ainda considero eles bastante tímidos. Nada que possa dizer que, nossa, é uma ameaça, por enquanto. Eu vou tratar de um outro ponto aqui mais no final. O Moro está numa tendência de queda, registrada aí por praticamente todos os institutos. Tendência de queda maior num, por exemplo, a CNT, o Moro caiu 2,5 nas intenções de voto. Mas por quê? Porque a última CNT foi feita em dezembro. Nessa aqui, Moro caiu 1 ponto, porque foi feita em janeiro. Mas a tendência dele em vários institutos é de queda. E o Ciro, por exemplo, diferente de Sérgio Moro, vem numa tendência de alta. Maior em alguns institutos, menor noutros. Mas é importante observar essa tendência. Eu acredito que, inclusive, na Exame Ideias, se essa tendência for mantida, certamente em março o Ciro terá passado o Sérgio Moro, como já passou na IPESP e também na CNT. Dória, numa situação dramática, ele tinha até uma pontuação melhor nessa, agora ela aparece também na Exame Ideia com 2, algo que outros institutos também têm trazido. Demais candidatos sendo testados e não mostram muitas condições de crescimento. Então, quando algum partido fala, vamos testar aqui, o caso André Janones, e ele aparece com 0,9, isso aqui é meio que desanimador. Por quê? Porque quando você apresenta um nome, esse nome chegando, digamos assim, como aconteceu com o Datena, alguém muito popular. O Datena chegou, foi testado e apareceu em algumas pesquisas já com 2 dígitos. Aí depois ele não resistiu aos ataques que sofreu nas redes sociais e acabou caindo e hoje nem é mais pré-candidato. Mas os nomes testados aqui, o Janones, a Simone Tebet, agora Eduardo Leite retorna, mas retorna também com pontuação bem abaixo do segundo pelotão, que é o Ciro e o Moro. Então, a gente tem que aguardar e ver como vai ficar isso daqui para frente. De fato, a gente tem que ter muita paciência, porque nós estamos há 8 meses das eleições. E quando eu falo aqui que muita coisa pode acontecer, pode mesmo. Vejam a tensão que essa, guerra na Ucrânia está causando. Nós não sabemos quais serão os desdobramentos dela, qual é a duração que ela vai ter, quais os impactos que ela pode, ter, inclusive aqui no Brasil, nas relações comerciais entre diversos países, e não sabemos como que essa guerra lá vai impactar na popularidade de Bolsonaro a médio e longo prazo. Então é muito precoce a gente achar que as eleições estão definidas, que o jogo está jogado, e já tem vencedor, ou que já tem segundo turno definido e pronto. Não é assim que funciona. Então é muito precoce qualquer conclusão em relação ao que vai acontecer em outubro. Não é momento de decidir nada. Então tem que ter o pé no chão, tem que continuar o trabalho formiguinha, o trabalho de conversar com as pessoas, nas redes sociais também, mas fora das redes, nas ruas, em família, na sociedade, mostrar que o Brasil não é obrigado a ficar, tendo que escolher um porque rejeita o outro ou o outro porque rejeita um. Eu considero um segundo turno Lula e Bolsonaro uma tragédia para o país. Não que eu esteja comparando aqui, igualando os dois, não. É porque se esse segundo turno de fato se concretizar como as pesquisas apontam hoje, mas elas podem mudar radicalmente daqui a um tempo, eu acho que nós teríamos um segundo turno muito pobre de debate, de ideia, de projeto, essa coisa do ódio. Eu acho que, qualquer um dos dois que vencer as eleições, o país continuará dividido e isso não ajuda no processo de reconstrução que nós teremos depois desse desgoverno Bolsonaro. Bom, meus amigos, então é isso. Eu ficarei atento aqui a outras pesquisas que a gente pode confiar pelo menos um pouco, como é o caso dessa aqui. Qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando. Valeu!